quarto ano, vamos para a nossa aula de História. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros habitantes do Brasil. Então pega aí o seu livro de História, abre na página 16 para a gente acompanhar a leitura. Na página 16 nós iremos fazer a leitura dessa segunda parte, porque a primeira parte já foi feita, que era uma outra atividade. Bom, apesar da sua importância histórica e de sua contribuição cultural para a formação do Brasil, os povos indígenas ainda são pouco conhecidos, mesmo havendo descendentes ainda vivendo no Brasil. Tais povos, esses indígenas, eles já habitavam ao Brasil quando Pedro Álvares Cabral, quando os portugueses aqui chegavam. Esse fato ficou comprovado quando um escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral, chamado Pero Vaz de Caminha, escreveu o que ele viu quando ele encontrou aqui. E aqui no nosso livro nós podemos ler um trecho dessa carta que ele escreveu. A pele deles é parda, meio avermelhada. Eles têm bons rostos e nariz e são bem feitos. Andam nus, sem nada que cubra o seu corpo, e não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas. E são tão inocentes nisso como a mostrar o rosto. Então aqui ele comprova que quando eles chegaram ao Brasil, já haviam habitantes aqui. No período da chegada dos portugueses, os indígenas se dividiam em 7 grandes povos. Então, no momento que eles chegaram, eles eram 7 povos, eles se dividiam em 7 povos. Eram os Tupi-Guarani, G, Aruaque, Caraíba, Pano, Tucano e Charrua. Agora vamos acompanhar na próxima página, que é a 17. Hoje, para estudar as populações indígenas, é comum agrupá-las conforme as semelhanças existentes entre suas línguas. Isso permite reunir povos com características culturais comuns. Então, hoje, para estudar, é comum que a gente agrupe os indígenas conforme a características semelhantes na linguagem deles. Assim, são classificados 4 troncos linguísticos, os principais, o Tupi, o G, Aruaque e o Caraíba. Existem ainda muitas outras línguas, como as do Tucanos e a dos Yanomamis, que foram classificados nesses troncos. Apesar de toda a diversidade, existem elementos culturais semelhantes, como a organização de tribos. Uma tribo é um grupo de famílias que faz a sua aldeia numa mesma área, fala a mesma língua, tem os mesmos costumes e há um sentimento de união entre si. Então, uma tribo é um grupo que constrói a aldeia juntos, que fala a mesma língua, tem os mesmos costumes. Várias aldeias e tribos formavam cada um desses povos. Os indígenas viviam nas florestas, nos campos e no litoral. Em geral, as aldeias eram próximas aos rios porque era onde os indígenas obtinham água para a sobrevivência. Então, geralmente, as aldeias elas eram estrategicamente posicionadas, vamos dizer assim, perto dos rios, porque eles precisavam buscar água para a sobrevivência deles mesmos. Também tinham um grande conhecimento de animais, vegetais e recursos naturais que havia nas terras brasileiras importante para alimentação, colheita, caça, pesca, utensílios, moradia, entre tantas coisas. Bom, o trabalho indígena. Vale ressaltar logo que o trabalho indígena ele era dividido entre o trabalho das mulheres e dos homens, que a gente vai ver especificamente mais aqui embaixo. Mas deixa eu só dar uma lidinha nesse início aqui. A maior parte dos povos indígenas vivia na coleta de frutos da floresta, da agricultura, da caça e da pesca. Então, eles viviam dos frutos da caça, da agricultura, da pesca. Então, essa era como eles faziam para sobreviver. Geralmente, as roças pertenciam a toda a tribo e os alimentos colhidos eram distribuídos entre todos. Enquanto esperavam a colheita, os indígenas faziam objetos de cerâmica e utensílios para o trabalho. Cada indígena costumava ter seus próprios instrumentos de trabalho, bem como seus arcos e suas flechas. Então, quanto à roça, a colheita, a agricultura, o que eles faziam era dividido entre todos. Então, não era assim, eu colhi aquilo é só meu e da minha família. Não, era algo que se dividia em toda a tribo. Enquanto eles esperavam a colheita e tudo mais, eles começavam a fazer objetos de cerâmica. E cada índio tinha seu próprio arco, sua própria flecha, seus instrumentos de trabalho. Bom, agora vamos ver rapidinho como era a divisão de trabalhos. Olha só, o que as mulheres faziam? Atividade agrícola desde o plantio até a colheita, ou seja, a mulher plantava e a mulher colhia.
coleta de frutos, fabricação de farinha, preparo da comida, cuidar das crianças e confecção de redes e cestos. Esses trabalhos, especificamente, eles eram das mulheres, somente as mulheres que faziam esse tipo de trabalho. Já os homens, eles derrubavam os matos e preparação da terra para o plantio. Então, a mulher, ela plantava e colhia. O homem, ele preparava o solo, a terra, para que recebesse aquela plantação. Caça e pesca, o homem caçava e pescava, confecção de arco, flecha e canoa, construção da casa, expedições guerreiras, proteção da tribo. Esses eram os trabalhos dos índios. O tronco linguístico mais falado pelos indígenas era o tupi-guarani, que logo se misturou ao português. Então, a língua que eles mais falavam era o tupi-guarani, que logo começou por conta da influência dos portugueses, se misturou com a língua portuguesa, com o português. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver os índios que já habitavam aqui e as caravelas e a esquadra portuguesa toda chegando ao continente que eles estavam descobrindo, né? Ao Brasil. Bom, agora vocês vão pegar o livro de vocês e vão realizar com muita atenção as atividades da página 18 até a página 21, tudo bem? Capriche!